Olá! Nós trabalhamos em aulas anteriores com a construção de um modelo translacional constituído por uma massa, por uma mola e por um amortecedor. É possível também construirmos no software Simulink um modelo para um sistema torsional. Então, no caso, a gente teria aqui o sistema mostrado. O equivalente aqui ao uso de uma massa seria o uso de uma inércia. A gente teria aqui também uma mola com uma constante torsional agora. E nós teríamos um amortecedor, mas nesse caso, uma constante de amortecimento torsional também. Então, observe aqui que as unidades, no caso para a constante torsional, ao invés de ser uma unidade aqui de força por metro, a constante torsional ela tem a unidade de torque por variação angular, portanto, Newton vezes metro por radiano. A mesma coisa, né, a constante de amortecimento torsional, ela tem aqui esse valor, né, a unidade Newton vezes metro, dividido por uma velocidade angular em radianos por segundo. Vamos dar uma olhada mais em detalhe aqui nesse modelo no Simulink. Então aqui, no modelo do sistema torsional implementado com os blocos do Simscape, em relação à inércia rotativa, nós estamos interessados em avaliar a sua posição angular. Portanto, estamos utilizando aqui um sensor de rotação que está fornecendo para a gente um valor em ângulo, tá? Em radianos no caso. Nós vamos considerar inicialmente aqui para a simulação a constante de amortecimento torsional igual a zero. Vou colocar aqui 0 vezes 0,1. E para a gente conseguir também realizar essa simulação, visto que a gente não está fornecendo nenhuma força de entrada para esse sistema, para perturbar esse sistema, é necessário que a gente defina uma condição inicial, que é a velocidade. Então aqui em inércia, além de configurarmos aqui o valor dessa inércia 5,625 kg vezes metro quadrado, aqui em variáveis nós vamos esticar essa caixa, velocidade de rotação, para a gente ter aqui uma velocidade inicial de 50 radianos por segundo. Vamos realizar a simulação aqui agora e fazer a análise desse modelo num tempo de 2 segundos. Então aqui, no eixo Y, a gente está analisando a posição angular em radianos e aqui no eixo X é a variação do tempo em segundos. Nós temos aqui essas ferramentas que nos permitem estudar melhor esse sinal, esse movimento harmônico que foi obtido, que é justamente a solução da equação diferencial do nosso modelo inércia e mola. No caso, estamos considerando o amortecedor. Então aqui, a gente vai utilizar essa ferramenta para medição utilizando esses cursores e vamos utilizar também aqui a ferramenta para encontrar os picos, né? Seriam os valores aqui de amplitude máxima aqui, né? Ele está pegando para a gente 3 picos nesse sinal. Bom, vamos mover aqui também o cursor para 2 picos consecutivos. Aqui, a ferramenta que nós utilizamos para encontrar os picos, Peak Finder, ele diz para a gente que o tempo onde acontece aqui o pico é no tempo de 0,05 segundos. Então, a gente vai posicionar o cursor, utilizando inclusive para nos auxiliar essa lupa. A gente vai aqui ampliar bem aqui na região onde nós queremos fazer o estudo da frequência desse movimento. Vou retirar aqui a lupa agora e vou posicionar então o cursor. Observem aqui, ó, até vou aumentar um pouquinho mais aqui o zoom. Tirar aqui. Olha, ele está mostrando aqui para a gente na variação do tempo, então eu tenho que posicionar o cursor em 0,05 segundos. É basicamente tentar posicionar essa linha bem ali na região onde, né, o triângulo ali está indicando para a gente onde está acontecendo o pico. Ok, então aqui 0,05 segundos e aqui seria em 0,25.
Eu vou movimentar esse cursor. Ok. Então, aproximadamente aí, ó, a frequência desse movimento, no caso, trata-se da frequência natural, visto que a gente não tem amortecimento. A gente considerou a constante de amortecimento torsional igual a zero. Beleza. Vamos agora, vou fechar aqui o gráfico. Vamos alterar essa constante de amortecimento para um valor mais alto. Vou colocar aqui esse valor 1000 vezes 0,1. Vamos novamente realizar aqui a simulação. Então, o que a gente vai conseguir observar agora? Vamos utilizar novamente aqui as ferramentas. Inicialmente, vamos pegar a lupa. Vamos tentar aqui dar um zoom aqui bem nessa região inicial. Então, agora, muita atenção, pessoal. Estamos analisando, visto que agora nós temos amortecimentos no sistema, aqui essa curva, no caso, ela está mostrando para a gente a variação angular. E se a gente for medir aqui, no caso, o período que nós estaremos medindo é o período da vibração amortecida. Logo, estaremos encontrando também a frequência de vibração amortecida. Não é mais a frequência natural. Então, muito cuidado com isso. Até para ficar mais claro o que eu estou querendo passar aqui, vou mostrar aqui essa curva para vocês, para recapitular a ideia. Então, quando a gente tem um movimento, um movimento vibracional aí não amortecido, tá? Aqui é um movimento translacional, mas quando não tem amortecimento, a gente sabe, então, aqui o cálculo do período é 2π sobre a frequência natural. Uma vez que a gente insere um amortecedor no sistema, vamos analisar aqui essa curva tracejada. A gente consegue ver, ó, que o período, nessa distância aqui entre esse vale aqui da frente, dessa linha tracejada, ele é maior do que o período do movimento sem amortecedor. Logo, a gente pode dizer que se esse período aqui é maior, significa que a frequência de vibração amortecida, ômega-d, ela é menor do que a frequência natural. Então, isso é um pouco até claro, né? Se a gente coloca um amortecedor no sistema, nós estamos reduzindo a frequência de vibração do sistema, né, pela presença desse componente que tem, no caso, né, um amortecedor convencional, um amortecedor viscoso. Então, ele vai retirar a energia do sistema. Logo, a frequência de vibração do sistema vai ser menor. Vamos posicionar aqui, vou tirar aqui a lupa, vou posicionar aqui nessa região do pico que ele identificou para a gente. Observe que aqui o valor dos picos também alterou. Então, eu tenho que posicionar 0.043, coloquei ali o primeiro cursor em 0.043. O segundo cursor tem que ir para 0.251. Então, está aqui mais ou menos em 0.251. Observe, então, que, conforme a gente tinha comentado, a frequência ela diminuiu em relação à análise anterior. Ok? Então, assim, não é o que nós estamos medindo aqui agora é a frequência de vibração amortecida, a ômega-d. Ok, pessoal? Eu queria comentar aqui rapidamente também da aplicação, então, desse modelo para a resolução de um problema do livro do Hall. É o exercício número 2.106. Então, a gente tem aqui um exemplo de um sistema constituído por uma polia com raio R1 e R2, uma massa acoplada a uma mola, e aqui na polia menor a gente tem aqui um amortecedor acoplado a essa polia. O problema ele dá para a gente os valores da massa, da inércia da polia, o valor do raio R1 e R2, e ele fala, quando o sistema é perturbado por ser lhe dado um deslocamento inicial, a amplitude de vibração livre é reduzida de 80% em 10 ciclos. Ele pede para determinar os valores da constante de amortecimento da mola e também da constante de amortecimento do amortecedor. Se a gente fizesse aqui a análise desse problema, utilizando aí a segunda lei de Newton, a gente poderia até fazer um somatório de momentos aqui nessa polia. Tá? Essa equação que a gente está mostrando seria então a equação do movimento obtida
fazendo o somatório de momentos nessa polia. Portanto, somatório de momentos seria igual a inércia vezes a aceleração angular. Então é isso aqui que a gente está mostrando. Visto que se trata de um sistema onde a gente não tem uma força externa sendo aplicada, é uma equação diferencial ordinária homogênea. Então aqui o valor é igual a zero. E aqui esse valor aqui que está multiplicando o θ dois pontos, a gente poderia obter aqui esse valor utilizando inclusive a fórmula da energia cinética. Então, calculando a energia cinética aqui para a polia, a energia cinética da polia e a energia cinética dessa massa. E aí a gente fazendo então o cálculo da inércia equivalente, a gente chegaria justamente aqui nesse valor aqui, J0 mais a massa vezes o raio. Observem aqui que essa massa está acoplada, né, nesse raio 2 aqui, né, nessa distância aqui até o centro, né, que é R2. Então, R2 ao quadrado. Daria, então, se a gente substituir os valores que foram fornecidos no problema, a gente obtém esse valor aqui de inércia equivalente, tá? 5,625. E aí é interessante a gente verificar também, esse valor que multiplica θ ponto, ele corresponde ao valor de constante de amortecimento torsional equivalente. E o valor que está multiplicando aqui o θ é a rigidez torsional equivalente para este sistema. Se a gente divide aqui essa equação pelo valor da inércia JQ, a gente vai ficar aqui conforme mostrado, θ dois pontos mais. Esse valor aqui, pessoal, então, no caso que a gente pode obter fazendo essa manipulação, ele passa a representar para a gente esse valor aqui que eu estou mostrando, ó, 2 vezes a razão de amortecimento vezes a frequência natural. Tá? Esse modelo é um modelo conhecido. Tá? Quando a gente divide aqui essa constante equivalente pela inércia equivalente, o que a gente está obtendo? Frequência natural ao quadrado. No caso, nós não temos, no problema ele está pedindo para a gente o valor da constante dessa mola. Então aqui a gente obteve a equação, mas em função dessa constante. Só que o problema já informou para a gente que a frequência natural aqui desse modelo é 5 Hz. Então aqui a gente poderia fazer substituição. Olha, 5 Hz, que equivale a 31.4126. Então coloquei aqui 31.416 é igual. Então a raiz aqui, fazendo então essas substituições, a gente acha aqui o valor da rigidez da mola. Bom, está faltando então nesse problema encontrar aqui a constante de amortecimento. Note que podemos agora então utilizar o nosso modelo computacional, substituindo os valores das constantes equivalentes e também da inércia equivalente. Portanto, lá no programa, para a rigidez torsional da mola, vamos inserir 0,0625 vezes K. K a gente já tem também. E vamos inserir aqui, para a constante equivalente de amortecimento torsional, 0,1 vezes C. Ok? E aí, a gente vai conseguir encontrar, só está faltando o valor dessa constante de amortecimento. Então, pelo modelo, a gente vai conseguir simular esse problema e encontrar essa constante de forma na tentativa e erro mesmo. Vamos lá. Então, aqui, mostrando aqui rapidamente para vocês, eu vou substituir aqui a constante de amortecimento, valor de 100 vezes 0,1. A rigidez torsional já está lá com o valor conforme comentamos. Então, vamos simular aqui esse problema. E aqui, o problema ele informou para a gente que o valor da amplitude x1, ela comparado com a amplitude x 11ª, ou seja, com a amplitude do sinal após 10 ciclos. Então vamos contar aqui, ó, primeiro ciclo, segundo, terceiro, quarto, quinto ciclo, sexto, sétimo, oitavo, nono. O 10º ciclo daria aqui, ó, em 2 segundos. Então após 10 ciclos, o problema informa para a gente que a amplitude deve ser 80% do valor da amplitude inicial. Tá?
Então, significa basicamente então, que essa amplitude aqui corresponde a apenas 20% do valor total de x1, ok? Então, vamos utilizar aqui o cursor, vou mover ele aqui para essa posição. E a gente precisa aqui de posicioná-lo nos picos. Para isso, vamos fazer isso em duas etapas. Vamos aqui inicialmente dar um zoom aqui. A gente precisa de posicionar esse cursor na posição máxima. Então, o valor máximo ali que está mostrando para a gente é 0.049. Eu tenho que modificar aqui, ó, valor de tempo. Beleza, 0.049. Posso até dar um zoom aqui para chegar um pouco mais perto para ver se parece que está ok. E vamos posicionar aqui também cursor 2 na posição, está mostrando aqui para a gente 2.05. Ok. Então aqui a gente tem os valores das amplitudes. Então a gente vai fazer aqui para a gente achar então a relação, quantos por cento esse valor 2 corresponde em relação ao valor 1. Então é só dividir 0.257 dividido por 1.52. Então está dando 16,9%. Então a gente tem que modificar ainda o valor da constante de amortecimento. Vamos tentar aqui, se a gente aumentar, aliás, se a gente reduzir o valor da constante de amortecimento, vamos ver o que acontece. Eu vou reduzir aqui para um valor de 90. Vou dar de novo aqui a simulação. Bom, observem que a princípio não deve ter modificado a posição. Lá, tá legal, beleza. Então aqui, ó, vamos fazer a conta novamente para a gente ver se a gente conseguiu aumentar aí essa porcentagem. Em vez de ser 16,9%, a gente conseguiu chegar nos 20% que o problema comentou que seria essa amplitude final aí no valor de x 11º. Então, 0.309 dividido por 1.53, agora sim, aqui está dando 20,19%. A solução desse problema, fazendo os cálculos analíticos, dá para a gente aqui o valor, na verdade, de 90,5. Vou colocar esse valor aqui, a gente simular uma última vez. Então, vamos ver aqui os valores. 0.306 dividido por 1.53. Aí dá certinho mesmo o valor de 20%, tá? Bom, pessoal, então seria essa a ideia do uso do programa aqui. A gente poderia encontrar então essa constante de amortecimento realmente fazendo aí pela tentativa e erro, ou então nós poderíamos ter colocado aqui o nome dessa variável, poderíamos ter escrito aqui damper e ter utilizado o programa que nós construímos anteriormente no MATLAB para fazer a simulação, no caso de forma automática, e chutar vários valores ali. A gente colocaria uma faixa de valores aí para ser substituídos aqui na simulação para tentar encontrar aí essa solução para o problema. Bom, ok. Então, eu estou mostrando essa ferramenta. Às vezes pode parecer aqui um pouco... Qual que é a utilidade disso, né? Então, a gente consegue ver que mesmo se nós não conhecêssemos todas as equações, né, de vibrações, o uso de modelos computacionais pode ser útil para a gente conseguir chegar em soluções aí, às vezes até na tentativa e erro mesmo, tá ok? Então, eu estou dando aqui essa dica para vocês utilizarem esse modelo computacional aí, treinar, né, o uso desse modelo no estudo aí para avaliação 1. Eu gostaria também de sugerir
que vocês estudassem. Nas aulas nós vimos aqui a solução de uma equação diferencial ordinária no MATLAB e nós analisamos apenas sistemas translacionais. Então a dica que eu dou para vocês é que vocês convertam esse modelo aqui que nós fizemos nas aulas para um modelo também torsional, ok? E explorem essas ferramentas. Eu vou deixar também para vocês aqui um código que permite, além de resolver a equação diferencial, aqui no caso o exemplo é uma equação diferencial, uma vibração livre sem amortecimento. Então a gente vê aqui, está igual a zero, não tem aqui um amortecimento, só tem a rigidez da mola, que a gente chama aqui de stiffness. Mas essa função, ela mostra como que é possível fazer o cálculo da amplitude da função. Aqui a gente calcula, a partir dessa função, aonde que estão os picos, tá? Então o valor máximo aqui, ele dá o valor da amplitude e max location dá o valor do tempo referente a esses valores de amplitude máxima, aos picos, né? Então ele está analisando os picos da função. É aquele que a gente utilizou, né? Lá no Simulink, na janela do Simulink, esse find peaks. Então seria um comando similar, mas para ser utilizado aqui no MATLAB. E aí a gente consegue então calcular aqui o período dessa função, fazendo a diferenciação no caso aqui, né, de dois picos consecutivos. Então, né, a subtração entre valor de tempo de dois picos consecutivos dá para a gente o período. Aqui, o cálculo da frequência. Então, a frequência é 1 sobre o período que foi calculado. A frequência angular, 2 vezes π vezes a frequência em Hz. E aqui tem o cálculo da fase. Então, mostrando aqui para vocês, né, como que a gente poderia chegar aí no ângulo de fase, tanto em valor em radianos, quanto obter esse ângulo de fase em graus. Tá, ok? Eu vou deixar para vocês esse código também lá no portal, e aí vocês podem explorar, estudem esses modelos computacionais para avaliação, tá? Façam uma alteração aqui desse modelo, então, para o modelo torsional, e pratiquem, talvez assim, realizando exercícios do livro do Hall, utilizando esses modelos.